Ótimo. Então, agora, boa noite a todos. Agora vamos começar mesmo, né? A live com a nossa querida Cibele Ortega, que gentilmente aceitou o meu convite. E eu fico muito feliz e lisonjeada, né? Porque eu sei que ela é muito ocupada, além de ser profissional de secretariado, que ela vai se apresentar daqui a pouco, mas ela também é professora de espanhol, ela tem muitas atividades, ela é convidada para várias lives, para eventos, então eu sei que a agenda da Cibele é bem complicada, mas ela deu um jeitinho lá e colocou a nossa live na agenda, e aí nós estamos aqui no dia 23/9, com muita coisa bacana para compartilhar. Quero agradecer também algumas pessoas, eu já agradeci, mas as pessoas que entraram depois, que nos prestigiam, que prestigiam sempre esse bate-papo com café, que eu estou aqui com a minha canequinha, para o meu cafezinho, né? Aqui também, estamos com a canequinha. É isso aí, estamos aqui, todo mundo pode celebrar, né? E é importante, né? Para quem nunca assistiu, e eu gosto de fazer uma introdução, né? Esse bate-papo com café, ele nasceu assim de uma vontade muito grande de conversar com pessoas profissionais do dia a dia, né? Não precisa ser pessoas famosas, não precisa ser pessoas que têm todo o glamour, né? Não é necessário para participar dessa live, basta que você seja profissional. E são esses profissionais que me interessam muito, que são os profissionais que estão no front, que estão trabalhando dia a dia. E é isso que me encanta, quando eu posso trazer uma Elídia, que é uma secretária da Gol, quando eu posso trazer a Valéria Ramos, lá de Londres, falando um pouco sobre a trajetória dela, como ela chegou lá em Londres, quando eu convido a Alexandra da Nike, lá nos Estados Unidos, convido a Cláudia para falar de secretariado remoto, e agora a Cibele Ortega para falar sobre um tema maravilhoso que é empregabilidade. Então, Cibele, seja bem-vinda à nossa live, ao nosso bate-papo com café. E nós gostaríamos de, né, conhecer um pouco mais. Eu já te conheço, né? Mas eu tenho algumas convidadas, né? As minhas convidadas talvez não a conheçam tão bem. E eu gostaria que você contasse um pouco quem é a Cibele, da sua trajetória profissional, como é que você chegou no secretariado, né? Isso é muito importante. As pessoas, principalmente, eu falo para os meus alunos, e eles gostam muito de saber como é que a pessoa chegou. Porque às vezes a gente olha, por exemplo, a Cibele, fala assim, nossa, que pessoa vencedora, nossa, que maravilhosa, ela está sempre nas lives, ela participa, ela dá curso, mas como é que foi a trajetória dela? Será que sempre foi assim? Sempre foram flores no seu caminho, né? Sua trajetória, né? Então, conta um pouco pra gente. Bom, Val, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você, com todos vocês que estão nos acompanhando. Muito obrigada. E quem é a Cibele Ortega? A Cibele Ortega é uma secretária executiva que está nessa profissão há 20 anos. Há 20 anos eu assessoro executivos, já assessorei executivos do ramo bancário, do ramo segurador, e agora estou assessorando executivos do ramo elétrico. Atualmente eu trabalho na Siemens do Brasil, uma multinacional alemã, e sou secretária executiva do diretor, na verdade, do nosso CEO, né, de Industrial Applications da Siemens do Brasil. Eu sou graduada em automação de escritórios e secretariado pela FATEC, São Paulo. Tenho pós-graduação em assessoria executiva pela Ítalo Brasileira e também em ensino de espanhol para brasileiros pela PUC São Paulo. E no período de 2010 a 2012, eu tive também a satisfação de trabalhar como docente do curso de secretariado executivo da FMU, e de 2011 a 2013 de atuar como presidente do grupo de secretariado da Câmara de Comércio Espanhol, aqui de São Paulo.
Também já atuei aí como coautora de capítulos, de livros. Tem um fresquinho para sair, mas a gente ainda mantém sem spoiler. Mas eu fiz uma coautoria no Excelência no Secretariado, com um capítulo relacionado a indicadores de resultados, que é um tema que eu tenho muita paixão por ele, acho que isso, nós, profissionais de secretariado, temos a capacidade de identificar os nossos próprios resultados e o nosso próprio valor dentro da organização. É algo incrível e que vai fazer com que valorize a nossa profissão. E agora, em 2020, eu estou concorrendo ao Prêmio de Secretariado do Ano pela CONASEC, com o case, o secretariado como agente redutor de custos nas organizações. Esse é um pouquinho do meu currículo para o pessoal que está aqui. E eu acredito que algo importante a se dizer de como eu cheguei no secretariado, né, Val? É verdade. Foi pura vocação. Foi pura vocação. Porque quando eu era criança ainda, eu me lembro que eu brincava, ao invés de brincar com bonecas, bem brinca, o que eu mais era de tomar nota. Então, mesmo sem saber escrever, né? Eu fazia uns rabisquinhos e levava para o meu pai, os rabisquinhos levava para minha mãe, né? E aí, conforme eu fui estudando, fui visualizando o que eu gostaria de ser profissionalmente, eu cheguei e disse ao meu pai, eu falei assim, pai, eu quero muito ser secretária executiva. E ele falou para mim assim, nossa, Cibele, eu acho que você tem potencial para ser muito mais. Por que você quer ser secretária? Você vai ficar cuidando de outras pessoas, com um termo chulo que ele usava para mim, né, que eu seria babá de velho. E aí Olha eu só. falei para ele assim, não, pai, eu quero fazer isso, né? E ele, num primeiro momento, ele não me permitiu. Eu fui estudar na FECAP, você conhece bem a FECAP? Fui estudar na FECAP e ele falou assim, você vai estudar nessa escola, você vai fazer técnico de dados, porque computação, tecnologia é o que vai trazer futuro e rentabilidade para você. Você ainda vai me agradecer. E eu fiz os 3 anos de processamento de dados, o que a gente chamava antigamente de colegial, né? Fiz os 3 anos de processamento de dados, concluí. Só que todas as vezes que eu entrava na sala de processamento de dados, eu sempre passava na sala de secretariado executivo para olhar como é que estava lá e pensava, nossa, era aqui que eu queria estar. E depois de concluir esse colegial, eu falei para o meu pai assim, pai, eu vou fazer o cursinho preparatório para o vestibular e eu vou prestar secretariado executivo na FATEC. Eu vou prestar automação de escritório de secretariado lá. E se eu passar, e se Deus quiser eu vou passar, eu vou estudar e vou ser secretária. E ele ficou muito bravo comigo. Mas assim, estudando, fazendo o curso técnico, o curso prepular e consegui ingressar na faculdade. Tá travando um E uma pouquinho, das Cibele. fiz curso, sempre fez, estava. Oi, tá me A ouvindo? sua, a sua melhor? imagem, a sua imagem tá travando bastante, a sua imagem, acho que não tá. Eu vou abrir um pouquinho a porta aqui, que pode ser a minha internet, que às vezes com a porta fechada ela fica ruim. Só um minutinho. Tudo bem. Tá melhor agora? Estão me ouvindo? Sim, sim. É que estava travando a Bem, voz e estava travando a imagem, né? travando o vídeo também. Vídeo Deixei a porta também. aberta aqui, vamos ver se melhora a internet. E aí, uma das coisas que eu não me esqueço foi quando eu estava lecionando na FMU e já tinha se passado aí
um bom tempo da minha formação, e era um dia de secretariado, um dia do profissional de secretariado, no dia 30 de setembro. E a gente reuniu os alunos no auditório para fazer uma celebração, e nesse dia meu pai me mandou um e-mail falando para mim assim: parabéns pelo seu dia, eu tenho muito orgulho de você. Eu acho que uma das coisas mais certas que você fez foi me desobedecer quando você tinha seus 19 anos, que você escolheu ser secretária. Você é uma profissional incrível e eu acho que você você não seria tão excelente em outra área. Parabéns, eu tenho muito orgulho de você. Então, para mim, nesse dia eu ganhei meu dia, né? Porque eu consegui Nossa. convencer a pessoa que mais era contra, de que eu tinha feito a escolha certa, e foi uma escolha por amor, vocação e dedicação mesmo a essa profissão que eu... Que legal, né? Que história bonita, né? Muito linda mesmo, né? E principalmente para o seu pai depois, né? Ele realmente percebeu, né, que você tinha essa aptidão mesmo para a área, né? Que você queria ser profissional de secretariado. E aqui no chat algumas pessoas estão escrevendo que foi o pai que incentivou a estudar secretariado, né? Aí foi a Kathleen, a Júlia dizendo, minha mãe também, que me lembrou da minha vocação. Algumas pessoas, acho que um pouco antes também falaram alguma coisa. Então, isso também é importante, né? Eu fui também fazer secretariado em função da minha irmã, que trabalhava como secretária, e eu achava assim o máximo vê-la sair de casa toda arrumada, falando do trabalho. Então, isso me encantava bastante, né? Então, tem realmente algumas pessoas que vão inspiradas por outras, né? Usam como modelo algumas pessoas, como nós também podemos inspirar pessoas, né? A pessoa fala, eu quero Exato. ser secretária como a Cibele, né? A gente acaba inspirando, né? A gente vira um modelo mesmo, muitas vezes. Que bacana, Cibele, muito bom. A É tua história é verdade. muito legal. E você é realmente uma vencedora, né, na profissão. Isso é que é muito bom, né, a gente ouvir, né, a sua história e saber Muito obrigada. o quanto foi, não foi fácil, né, e não é fácil para ninguém, Sim. mas que você, né, enfrentou todos os desafios e está aí dentro de uma grande empresa, fazendo um excelente trabalho, né, que depois você vai contar um pouco lá da questão do prêmio, né, Uhum. mas como nós falamos sobre essa questão, iniciamos falando, né, que você iniciaria com a empregabilidade, né? E é um assunto Uhum. hoje que é extremamente importante, porque as pessoas estão muito preocupadas, pessoas que não conseguem colocação, pessoas que estão sendo dispensadas agora, recentemente. Eu estava ouvindo agora há pouco o jornal, e eles falaram, né, que de maio para cá, né, de maio a agosto, o nível de desemprego ele subiu muito, e a gente tem percebido realmente que o número de vagas do secretariado, ele teve uma redução, né? Eu Sim. costumo trabalhar com essa indicação, né, de pessoas, então eu fico assim, sempre, né, muito atenta às vagas, muito atenta a tudo, né, a tudo que envolve o mercado de trabalho. E eu tenho percebido mesmo que as empresas estão contratando menos, né? Então, gostaríamos aqui, né? Eu falo até em nome das pessoas que estão assistindo, saber um pouco mais de você. O que que você tem para dizer para a gente sobre essa empregabilidade? Como é que as pessoas podem, né? Principalmente, a gente fala de empregabilidade quando você está empregado, né? Mas antes de falar da empregabilidade, como é que nós podemos hoje, né? Repensar nas nossas carreiras, né? O que que você acha? Como é que a gente deve estruturar, principalmente quem está sem trabalho hoje, quem está acabando a faculdade, que está precisando de colocação? O que que você poderia dizer aí para esses profissionais? Olha, Val, eu acho que o tema que a gente trouxe aqui hoje também é muito relevante, o que você disse, realmente, hoje nós estamos com 12,9 milhões de desempregados aí no Brasil, né? E quando a gente fala de empregabilidade, na verdade, existe uma diferença entre empregabilidade e emprego, né? É O verdade. emprego, na verdade, é o posto de trabalho que nós temos. Esse é o emprego.
E a empregabilidade, ela é aquele conjunto de habilidades, sejam elas técnicas, comportamentais, atitudinais, né, que fazem com que esse profissional esteja empregável. Né? E é o que você também mencionou, a empregabilidade, a gente fala dela quando a gente está mencionando em manter o emprego ou quando a gente está falando de buscar uma nova oportunidade, um novo emprego, né? E eu vejo que as empresas, elas buscam profissionais empregáveis, ou seja, aqueles que têm a empregabilidade dentro deles, né? E a base da empregabilidade basicamente, ela é composta basicamente por 3 pilares, né? Que é a questão de competências, de conhecimento e de rede de relacionamentos, né? Então, o que eu diria aqui para o nosso pessoal? Primeiramente, precisamos, nós, secretários, e os profissionais de forma geral, nós precisamos nos tornar competentes naquilo que nós nos pusemos fazer. Né? Então, quais são as principais competências hoje, focando no secretariado? Eu vejo como a criatividade e a inovação, né, que são características extremamente importantes, principalmente nesses dias de hoje, de pandemia. A questão também da proatividade, de você se antecipar, de você se preocupar já em resolver ou em propor resolução para aquilo que você imagina que vai acontecer, né? E a questão também da automotivação, de você ter um propósito, ter um motivo que te faça levantar da cama todos os dias para entregar o seu melhor. As empresas, elas buscam profissionais empregáveis nesse sentido, com essas competências principais nos dias de hoje, né? Também, um outro pilar que eu vejo é a parte de conhecimento. Então, termos cursos, termos informações, palestras, idiomas, enfim, toda essa parte de conhecimento que faz com que a nossa bagagem técnica, né, intelectual, esteja ali em dia. E por outro lado também, o terceiro pilar, não menos importante por ser o último, é a nossa rede de relacionamentos. Então, um profissional hoje que apresenta empregabilidade, ele tem uma rede de networking também muito eficaz, muito eficiente. Saber construir relações dentro do seu emprego, se você está empregado, ou se você está procurando um emprego, construir fora, né? Criar esses laços que te façam ter uma rede sustentável de relacionamentos. Então, quando a gente está falando de empregabilidade, basicamente a gente está falando desses 3 pilares: competências, conhecimento e rede de relacionamentos. Dentro do secretariado, Val, o que eu vejo, até separei aqui para falar para o pessoal, voltado principalmente à característica da inovação e da criatividade, um exemplo que eu vivi hoje. Né? O executivo, ele falou para mim assim: Sibeli, eu gostaria muito que nós fizéssemos uma reunião sobre um tema que é uma abordagem que a Siemens está usando, que se chama Make It Right. É uma abordagem que incentiva os gestores a fazerem de forma certa, né? E ele falou assim: eu queria fazer essa reunião, mas eu não queria colocar a apresentação na tela, que o pessoal se dispersasse, eu queria alguma coisa diferente. O que você pode trazer para mim? Então, é um exemplo prático de criatividade. Então, vamos lá, vamos colocar em prática, né? Vamos colocar em prática a nossa criatividade. O que eu posso trazer para ele que esteja inovador, que ele não faça uma apresentação cansativa, que ele não faça uma apresentação apenas de slides. Então, dentro da própria Siemens, a gente tem uma ferramenta chamada Concept Board. E essa ferramenta, e é assim, Sibeli, como é que você descobriu? Rede de relacionamentos, pesquisando, conversando com as pessoas, tentando descobrir o que é que a gente tinha ali de inovador que pudesse trazer uma interação entre o pessoal.
Então daí vamos fazer o seguinte, vamos usar essa ferramenta que possibilita que todos que aqui estão, né, nessa live, pudesse, com o seu mouse, participar ali dos slides. Então, nós montamos, né, na verdade, eu falo nós, mas fui eu, né? Eu montei algumas perguntas relacionadas ao tema, a abordagem que ele iria fazer, e nós deixamos ali algumas bolinhas ali do lado para que as pessoas, no momento da reunião, pudessem movimentar essas bolinhas, fazendo a votação, escolhendo, dando sua opinião sobre as perguntas. Né? Então, isso é um exemplo de criatividade. A gente conseguiu fazer uma reunião interativa, não foi monótona, todos participaram, todos precisaram estar atentos à reunião, e eu entreguei aquilo que ele estava buscando como um resultado, certo? Então, esse é um exemplo de criatividade, de inovação, que nós, profissionais de secretariado, precisamos fazer diariamente. Acho que isso é fundamental na nossa profissão e principalmente nos dias de hoje, que tanto nos pedem para inovarmos e sermos diferentes. Um outro ponto também, né, que é a questão da resiliência, né, de você ter aquela capacidade de se adaptar às diferentes situações. Tivemos algumas, eu acredito que alguns aqui estão trabalhando, outros estão procurando seu trabalho, seu emprego, né? Mas tivemos que nos adaptar a essa realidade que caiu de paraquedas aqui para nós. Tivemos que nos adaptar, seja com o trabalho remoto, seja com home office, seja com uma flexibilização nos nossos salários, seja com uma redução de atividades, seja trazer novas atividades para o nosso dia a dia. Então, a gente teve que se remodelar, se readaptar. E também tivemos que aprender a nos autogerir. A não esperar que o nosso executivo solicite algo para nós, que nós pudéssemos fazer essa autogestão e propor algumas soluções para eles. Essa capacidade de nós sermos os atores da nossa carreira e não os espectadores, transformar isso, né? Mudar, ser protagonista das nossas carreiras. Então, eu vejo todo esse apanhado como uma questão de que nós precisamos e podemos desenvolver a empregabilidade dentro de nós, né? E nos tornarmos esses profissionais que as empresas buscam e que sempre estão abertas para receber e fazer com que a gente possa ter um desenvolvimento bacana dentro das organizações. É isso mesmo. Você falou um ponto muito interessante, né, de ser protagonista da sua carreira, né? Eu bato sempre nessa tecla, né? E eu sempre, quando dou as minhas aulas, faço palestra, eu falo que o nosso trabalho do profissional de secretariado, ele muitas vezes, ele não aparece no primeiro momento, né? Como você mesma falou, olha, eu que fui, busquei e tal. Muitas vezes o executivo não dá o crédito para profissional no primeiro momento, né? Ele leva, apresenta, mas ele não vai falar, olha, foi a minha secretária. Muitas vezes não é nem porque ele não quer falar, ele tem muitas atividades, né? E acaba que o nosso trabalho, ele fica de bastidor muitas vezes, né? Eu diria que o trabalho do profissional de secretariado, ele está ligado se nós fôssemos falar de esporte aqui hoje, ele estaria ligado a um pit stop numa grande corrida de Fórmula 1, porque nós estamos lá no momento que o nosso executivo para trocar os pneus de chuva e nós estamos lá para trocar o pneu, resolver as coisas para ele brilhar na pista. E isso não pode incomodar o profissional de secretariado. Eu percebo que alguns profissionais se incomodam com isso. Poxa, mas eu faço e não me dão crédito. E muitas vezes não dão mesmo esse crédito. Porque o nosso trabalho, nós somos protagonistas da nossa carreira, mas nós estamos em praticamente todos os momentos no bastidor do nosso chefe. Só que sem bastidor não existe teatro. O executivo não pode se apresentar e não pode mostrar a arte, não pode mostrar a cultura, né? Estou fazendo uma analogia a uma peça teatral. Então, isso é muito legal que você falou do protagonismo da carreira, né?
Só lembrando, deixa eu Sim. falar que tem uma pessoa aqui que entrou, que eu não falei, que é a minha querida Daisy. Daisy, que foi minha aluna também na FECAP. Daisy linda, que também é coautora do livro, Daisy Chaves, que você também já deve conhecer, né, Cibele? A Roseli também, ela também é coautora do Sim, livro, junto com a sim. Genesi, que também está nos assistindo, né? Genesi tá aqui também. Aham. Isso. Então, eu queria registrar, porque eu vi agora, né? Acabei de ver a carinha da Daisy ali. Falei, deixa eu falar o nominho dela. A Solange também de Cássia, que é uma grande amiga e foi sua aluna na FMU. Solange foi minha aluna, é uma grande amiga também, Também está verdade. aí, prestigiando. Então, é bacana, né? A gente vê pessoas tão queridas aqui. E aqui tem uma... vou falar algumas pontuações aqui no chat. Por exemplo, a Maria José Uhum. Zagato, que essa é minha amiga, né, de muitos anos, né? Ela está dizendo assim, olha, quando você estava falando da sua carreira, ela disse assim, sou secretária há 46 anos por amor. Tem que amar muito. Realmente, Concordo com ela, está tem que fazendo amar boda muito de mesmo. ouro já secretária, né? Começou criança, né? Mas começou no berçário, né? Sendo secretária, com certeza, porque ela é jovem também ainda, né? Eu acho que ela começou dentro da barriga ainda da mãe dela, Com certeza. né? A Roseli falando, o Anderson está dizendo que você é uma inspiração. A Roseli Ah, Faleiro dizendo obrigada, que Anderson. o Anderson é fofo, né? Que a Cibele. Opa, desculpa, pulei aqui. Realmente precisa gostar muito, a Roseli Faleiro diz, né? Durante a nossa caminhada, enfrentamos muitas adversidades com relação à profissão, a falta de valorização, inclusive, que a gente vai perguntar já já para você. Que mais que temos aqui que podemos falar? Tem coisas muito interessantes. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta, acho que da Júlia Pazini, que eu gostei bastante. Aqui, achei. A Júlia Pazini pergunta, como você vê, Cibele, a questão dos anúncios que Uhum. exigem tanto e nem sempre o salário acompanha todas essas exigências? Todas as exigências, desculpe. Como é que você vê isso? Os anúncios pedem secretária, Uhum. trilíngue, sei o quê. Eu conheço pessoas que falam assim, eu fui contratada em função do meu inglês e eu nunca usei o meu inglês. Eles pedem um Sim. monte de coisa e também na hora, e o salário, como dizia o professor Raimundo, e o salário, né? Oh, né? Pequeno. É verdade. Eu também me deparo, Ju, obrigada pela pergunta, minha flor. Eu também me deparo com situações como essas, até mesmo dentro da nossa empresa. Acho que tem mais pessoas aqui da Siemens acompanhando nossa live também, nosso bate-papo. E realmente, isso não é uma questão assim de uma ou duas empresas, é uma questão de mercado. Eles colocam os anúncios, né, justamente por quê? Porque eles buscam, seja por status da própria empresa, ou seja por uma questão de job description que eles tenham definido, o melhor, eles querem encontrar o melhor profissional e querem pagar, não querem pagar o que realmente esse profissional vai. Mas também não me sinto confortável com isso, com esses anúncios, com essas procuras, mas eu acredito que tem sido a nossa realidade. Então, a minha sugestão, a minha dica é que estejamos preparadas para todas essas exigências, né? O máximo de conhecimento que nós pudermos adquirir, seja na parte de idiomas, seja na parte técnica, seja no comportamental, estejamos preparadas, façamos a nossa parte para estarmos empregáveis. Né? Concordar? Também não concordo. Também acho que quantas vezes também já vi, precisa de inglês fluente e não usa nem numa redação. É verdade. Mas precisamos estar preparados para sermos empregáveis. Então, se nossa realidade hoje, infelizmente, é esta, temos que estar preparados. Essa é a minha opinião. É verdade, é isso mesmo, né? O importante é claro, né? Nós que temos acesso muitas vezes a vagas, né? Eu já cheguei a receber uma vaga e ligar para a empresa para falar da questão do salário. Eu com tantas exigências, sei lá, inglês fluente, espanhol,
Aí quando eu olho o salário, eu falei, meu Deus do céu, R$ 3.000, É quase caí da um cadeira. absurdo. E aí eu Um liguei. absurdo. E realmente, né, cada empresa tem a sua política de salários e nós não podemos, né, interferir. Mas é importante que a empresa saiba que esse salário não condiz com uma profissão. E aí eu entro na questão da valorização da profissão, Cibele. A profissão, eu estava conversando outro dia com a minha aluna lá que fez a live comigo, a Alexandra, lá dos Estados Unidos, né, que trabalha na Nike, e ela disse, assim, nós fizemos uma reunião antes da live, ela me disse que fica muito incomodada com essa questão da desvalorização aqui no Brasil ainda. Ela comentou que na Nike, o secretariado, pelo menos na Nike, não está falando nos Estados Unidos, né? Na Nike, a empresa que ela atua, é uma valorização muito grande. A profissional, a executiva dela, a gestora, disse para ela quando a contratou: nessa cadeira só senta pessoas competentes, porque a profissão é de pessoas competentes. Nós precisamos desse assessoramento, desse profissional aqui na Nike. Então, olha a visão, né, dessa grande empresa. E ela disse que trabalhou no Brasil, né, em algumas empresas, e não vê ainda essa valorização, não vê, né, mesmo de fora, ela não consegue ver, enxergar tanta valorização. E é isso que eu gostaria de falar para você, né? Como é que a gente trabalha isso, se essa questão da valorização? Como é que você vê isso? A gente não pode brigar com todo mundo em função disso, mas como é que você vê? Exato. Eu concordo com ela, eu também acredito que, infelizmente, a nossa profissão ainda não é valorizada da forma que ela deveria ser, porque nós temos consciência do papel estratégico que nós temos dentro da organização. Nós temos essa consciência de que muitas das ações, ainda que operacionais, que passam por nossas mãos, facilitam enormemente a vida do executivo, da equipe, de um grupo, né? Então, assim, eu também vejo a nossa profissão, infelizmente, ainda desvalorizada aqui no Brasil, não apenas por questão salarial, mas também por questão, inclusive, eu diria, de respeito. Respeito pelo profissional, pelas atividades que exercemos, pelo quanto que facilitamos a vida daqueles que estão ao nosso redor. Porém, como eu luto com isso? Porque me incomoda realmente, né? Então, como eu luto dentro da organização que eu estou, eu busco fazer algo que mostre o valor da ação. Eu estou aqui com uma colega hoje, a Larissa, mas as duas, exemplo, vou dar um exemplo para vocês prático. No dia da secretária, CIMI, um dia como outro. Não tinha Tá travando um uma pouco, Sibeli, tá travando um dedicação, pouco. cuidado com o profissional. E aí, Tá travando um pouco, Si. de novo, De novo, tá travando. O que você tá falando tá melhor agora, tá estão me dando, ouvindo? tá dando eco e você fala uma É, coisa e é, corta outra parte. E a tua imagem ficou congelada. ou escutam, Opa, tecnologia tem disso, né, gente, né? estão me ouvindo? Agora sim, estava travando, estava, tua voz estava sendo cortada toda hora. Você falava um pouco, cortava, aí voltava. Deixa eu ver, ela vai voltar. Ela deve ter saído um pouco. Cibele? Deixa eu ver onde está a Cibele. Enquanto a Cibele volta, vem vindo. Está aqui já. Opa, voltou. Cibele? Cibele? Deixa eu ver.
Cibele? Tá me ouvindo? Cibele? Está me ouvindo? Deu algum problema com a Cibele, gente. Vocês estão me ouvindo? Eu, Valquíria? Tudo bem? Sim. Ótimo, legal, legal. Ótimo. Então, enquanto a Cibele volta, ela está voltando, deixa eu me ver. Opa, Vocês, opa, vocês me ouvem? estamos ouvindo. Vamos lá, fala Escutam? alguma coisa aí. Deixa eu ver o que aconteceu aí com a sua voz. Escutam? Tudo bem? É que de vez em quando o que acontece? Você está falando, aí some a tua voz, some. Aí corta o que você está falando, você continua falando, mas está cortado aqui para nós, a gente não E consegue. pior que a internet que meu marido tá rodando o YouTube e tá conseguindo. Só Você está usando o computador ou o telefone? o computador. Nossa, o que será, né? Gozado, né? Computador. E aqui tá tudo normal. Normal, a conexão, tá tudo normal. Vamos Vocês continuar. estão agora? Deixa eu ver. É que a voz ainda. Você saiu e entrou de novo para ver? Vindo Ah, você saiu e entrou e novamente? entrei de novo. Tá dando um eco, não sei o que que é. Tem um eco aí. Sim, Tem um, saí no... ó, tem um eco. Tem um eco. Nossa, gente, não sei também. O que Tem um eco aí, tem um eco instalado é que aí, eu né? saio e entro de novo? Vamos tentar, vamos ver. Agora você Nossa, falou, deu certo, vamos ver. É, é. Vocês estão me ouvindo agora bem? mais ou menos. Fala alguma coisa. Eu estava falando sobre a questão Ok, da valorização, certo? ótimo, ótimo, pode falar. Então daí nós acabamos nós mesmas indo atrás dessa valorização. Então eu e a Larissa a gente acabou se unindo para buscar realmente uma comemoração digna no Dia da Secretária. Então, uma coisa tão simples, né, mas que tivemos que lutar por isso, e ainda estamos lutando por isso. Mal sabem as meninas que serão convidadas, quanto nós estamos lutando por isso. E eu acredito que a valorização, ela é realmente do nosso trabalho, nossa força, da nossa dedicação. Infelizmente, Val, porque visa uma valorização do mercado, empresa, no Brasil eu ainda não vejo isso. Então, eu acredito que venha de nós, valorização. Vocês conseguem ouvir? Estamos ouvindo, mas de vez em quando dá uma Conseguem cortada. ouvir? Eu ouvi tudo, nós ouvimos, mas de vez em quando corta um pouco a sua fala. Não sei o que pode ser isso. Alguma coisa. Eu Alguma também coisa. não sei, porque a internet tem aqui, agora eu também não sei. Eu precisava de um TI aqui do meu lado agora. Então, porque com a plataforma aqui está tudo em ordem. Eu não sei o que pode acontecer com a transmissão, né? Porque a transmissão realmente está com um problema de. Mas vamos tocando aqui, vamos ver o que. Se vocês quiserem, eu vi uma questão aqui que a Daisy colocou para eu tentar entrar pelo celular. Entrar pelo Isso. celular? Tenta entrar pelo celular, porque eu acho que talvez de repente melhore, né? Ótimo. Enquanto isso, vamos falando aqui sobre. Peraí, gente, eu vou tentar. Isso, me dá uns minutinhos.
Tem muitas perguntas aqui, olha só, tá cheio de perguntas aqui. A Júlia está perguntando até que hora vamos, né? Júlia, nós costumamos ficar até quase 10 horas da noite, mas, né, quem precisar sair por algum motivo, que tiver algum compromisso, fique, né, fique à vontade. Mas nós costumamos ficar até 10 para as 10, né? E principalmente quando, né, temos um problema assim, a gente acaba, porque tem, assim, muitas perguntas aqui. Meninas, vocês me ouvem? Meninas e meninos, me ouvem? Ah, melhorou. Melhorou? Melhorou, agora vai. Perfeito. Eu só vou colocar no meu suporte aqui, um minutinho, por favor. Não tem problema. Não tem problema, Júlia. A Júlia está dizendo que talvez não consiga ficar até o horário de término. Não tem problema, gente. Só o prestígio já é prazeroso. Se tem algumas questões, eu vou subir aqui só para fazer algumas perguntas, tá? A Deise está dizendo que está adorando a live, tema super oportuno. Deixa eu me ver aqui. O Anderson estava falando do celular. A Deise também falou do celular. A Júlia está perguntando o seguinte: na empresa onde atuo, sou só eu. Ninguém do dia. Eu não estou entendendo aqui. Ninguém do dia, mas me presentei. Ninguém comemora o dia, né? Mas do dia eu me presenteio todo ano. Legal, em função do que você contou aí da Siemens, né? Legal. Sim, eu não sei. Vocês conseguiram entender, né? Pelo menos essa história vocês conseguiram entender um pouquinho, né? Mas é o que eu disse. Eu acho que a valorização acaba vindo de nós mesmos, né? Porque, infelizmente, eu também concordo de que ainda há uma falta de reconhecimento de todas as nossas contribuições no dia a dia. É verdade. Então, a valorização vem por nós também, né? É claro que a gente espera da empresa, mas muita coisa nós temos que fazer e valorizar, né? Eu digo assim que tem pessoas que não têm orgulho da profissão ainda. Né, tá na profissão há tanto tempo, mas critica a profissão a todo momento, né? Então, é o momento de nós fazermos o contrário, né? Da gente se unir por um secretariado melhor, né? Levantar nossa bandeirinha de orgulho, né? Quantas pessoas que estão aqui, que trabalham há tantos anos, como é importante isso. Quanto nós temos ainda, né? O quanto que nós temos ainda que oferecer. Então, é importante que a gente se una também para dar essa valorização mesmo para a profissão. E eu concordo com a Cibele, né? Vem de cada um de nós. Se nós não valorizarmos, como é que nós vamos querer que a empresa nos valorize? Então, é importante também que essa valorização parta de nós e que a gente sempre valorize, fale o quanto o secretariado cresceu, o quanto o secretariado venceu barreiras, né? É uma profissão que eu brinco sempre que é uma profissão que tem 2 comemorações por ano, né? Qual profissão comemora 2 vezes por ano? Em setembro e em abril, né? Abril e setembro. Não tem, né, Si? Profissão que comemore 2 vezes, né? É o dia internacional e o dia nacional, né, gente? Exatamente, exatamente. E eu acredito também que essa união mesmo nossa, né, Val, de todos nós profissionais, essa união é fundamental para que a gente consiga cada vez mais fazer com que a valorização venha e aconteça e permaneça. E o Brasil tem os melhores profissionais de secretariado, né? Isso que é uma coisa exatamente do mundo. Então, assim, isso é algo que nós também precisamos nos orgulhar. Eu acredito que nós precisamos nos apropriar disso e aí sim retransmitir essa apropriação que nós temos. Nós somos os melhores profissionais do mundo. Então, poxa, precisamos nós mesmos nos valorizarmos e consequentemente, que essa valorização aos poucos venha se tornando cada vez mais madura.
É isso aí. A Roseli está perguntando o seguinte, ó, ela faz uma constatação aqui. No Brasil, uma secretária a partir dos 40 anos, até menos, já está velha para ser contratada. O que você acha disso, Cibele? É uma boa pergunta, hein, Rô? Eu acho que eu ia estar desempregada também, porque eu já estou com 40. Então, eu acredito que, obviamente, temos também que lidar com toda essa questão de idade, né, que também vem e pesa nos profissionais, né? Não apenas, eu acredito que não apenas no secretariado, mas no profissional de uma forma geral. Mas eu acredito que demonstrando a nossa capacidade, demonstrando os nossos conhecimentos, a nossa capacidade comportamental, a gente muitas vezes consegue também espaço, consegue uma recolocação, consegue um lugar na nossa profissão. Recentemente, um diretor de uma multinacional também me contatou pedindo indicação de profissionais de secretariado, porque ele precisava realizar uma contratação, porque a secretária dele estava deixando o cargo, iria deixar na segunda-feira, e era quinta-feira ele estava me pedindo ajuda. E um dos requisitos dele era que a pessoa tivesse de 38 anos para frente. Então, de 38 anos para cima, porque ele queria uma profissional experiente. Então, existe de tudo, né? Existem aqueles que querem os jovens, existem aqueles que querem os mais experientes, e eu acredito que temos que continuar aí buscando o nosso lugar, né? E não desistir, não importa que a gente tome um não, ou diga, você já está com 40 anos, com 45, não, mas eu tenho experiência, eu tenho também uma bagagem a ser considerada, e existem ainda também aquelas empresas que buscam por esses profissionais. É verdade, você tem razão, né? Porque eu até já comentei em algumas lives que a minha enteada trabalha na PicPay, né? E a PicPay é uma das empresas, né, que eu conheço, né, que contrata pessoas mesmo eles tendo muitos jovens, né? Eles, para o cargo de secretariado, né, como já aconteceu, eles não veem só essa questão da idade. Então, isso é muito legal, né? Eles me pediram certa vez secretárias, aí eu falei, né, sobre a idade. Não, aqui nós não temos esse problema. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ter mais idade, né? Pode ser bem jovem. Então, isso é muito bacana, né? Esse trabalho que a empresa faz com a diversidade. Exatamente. Esse ponto que você falou é interessantíssimo, porque hoje em dia as grandes empresas, elas se tornam cada vez mais reconhecidas por essa questão da diversidade também que elas têm em seu quadro de funcionários. E isso também acaba colaborando para a questão de gênero, né, do homem, da mulher, para a questão da idade, para a questão sexual, para a questão de cor também, né? Então, hoje as empresas têm até uma questão delas entrarem e participarem daquele ranking das melhores empresas. Sim. Um dos pontos é essa questão da diversidade. Então, isso também acaba contribuindo para que haja esse leque mais aberto. Né? Legal. Como nós estávamos com um problema no áudio, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão. Você já até falou, né, das competências, da empregabilidade, como é que a pessoa faz, né, para se manter empregável, né, e as empresas querem pessoas assim. Que dicas que você daria? Porque como cortou aquela hora, se você pudesse dar algumas dicas para esses profissionais, né, para manter essa empregabilidade, para ser empregável, o que a pessoa deve fazer? Olha, Val, eu acredito na questão como eu havia dito, mas a questão da criatividade, de desenvolvermos cada vez mais a nossa criatividade. Nesse aspecto, eu deixo uma dica aqui para o pessoal de um livreto que foi escrito em 1916 e se chama Adams Óbvio. E esse livreto, ele trata
exatamente sobre criatividade e inovação, em 1916, e a essência dele diz que a criatividade ela está na simplicidade. Então, muitas vezes, nós não precisamos ser tão, sair tanto, florear tanto para ser criativo. Às vezes, a criatividade está em uma ação simples, em uma atividade simples, em uma decisão simples, em uma observação simples. Então, eu deixaria essa dica para o pessoal, para desenvolverem a sua criatividade e a inovação baseado em ações simples, né? Busquem esse livreto, ele é muito interessante, se chama Adams Óbvio. Outro ponto que eu falaria seria a questão da resiliência, de conseguirmos nos adaptar e nos moldar às diferentes e diversas situações que nós temos no nosso dia a dia, e principalmente com essa pandemia que veio, que caiu de paraquedas sobre nós, que possamos nos modelar às novas necessidades, aprender as novas tecnologias. Por exemplo, um exemplo de resiliência, tivemos que ser agora. Então, o problema do som, o problema da câmera, então vamos buscar a solução com calma, né? Com tranquilidade, vamos buscar essa solução e vamos tentar fazer o nosso melhor. Então, resiliência sempre. E a questão da autogestão, de nós mesmos gerirmos as nossas atividades, a nossa carreira, né? O nosso dia a dia. Não aguardar que o executivo nos peça algo, e sim levar essa solução para ele, né? A solução, uma proposta, uma sugestão. Eu acredito que a junção dessas características nos tornam empregáveis e são dicas para que a gente desenvolva cada vez mais a nossa empregabilidade. Legal. A Deise tinha feito uma pergunta que agora eu não consigo localizar aqui, que era sobre home office, né? Deixa eu ver se eu acho que era uma pergunta muito interessante. É que vai escrevendo, vai rolando tudo aqui. Deixa eu ver aqui. Depois eu procuro quando você estiver falando algum assunto aqui, porque era importante a questão dela aqui. Né? Então, é muito bom, né, gente? Tudo isso que a Cibele está falando, né? Essas pequenas ações que a gente faz, né? Que eu achava, assim, que eu não tinha criatividade, né? Até um determinado momento da minha vida. Eu achava, assim, que criatividade era algo tão longínquo, era algo, assim, que eu não... Sabe, que era inventar alguma coisa, era criar alguma coisa que não existia. Então, eu nunca criava, né? Porque tudo estava, né? Já estava criado. Então, como é que eu vou inventar alguma coisa? E, na verdade, depois você vai descobrindo que criatividade é isso que você falou, são os pequenos detalhes, é você mudar um formulário, é você mudar a forma, né? De passar um trabalho para o seu office boy, é mudar algo dentro da sua sala, deixar alguma coisa mais funcional para você, né? Então, é muita coisa interessante que a gente pode fazer, né? O profissional de secretariado, eu vejo assim como um profissional que se reinventa todos os dias, né? A cada dia, o profissional, ele se reinventa. E é isso. Agora, vamos falar, nós já falamos da questão da empregabilidade, né? Agora, eu queria que você falasse um pouco também, né? A Júlia, ela colocou aqui, agora deixa eu ver o que ela quer. Pode falar sobre essa vaga? Eu não sei, acho que ela quer que leia sobre a vaga. É alguma vaga que ela colocou aqui. Alguns chamam de secretária, outros de auxiliar administrativos, mais descolados chamam de assistente. O que buscamos, independente do nome, é alguém que tenha desenvoltura para lidar com saias justas, né? Espírito apaziguador para apagar incêndios, habilidade em descascar abacaxis, e realmente, né, a gente casca abacaxi o dia inteiro, muitas vezes, né? Ser multitarefa, ou seja, bombril, atitude... E não se dê por vencida, essa pessoa vai lidar
com o dia a dia da consultoria, com clientes, fornecedores, né? Muito legal, gostei. É isso mesmo, né? O trabalho que nós fazemos. É exatamente um retrato nosso, né? Retrato. É um retrato É nosso, verdade. do nosso Tudo que a dia gente dia. faz, né? E faz com muita competência, faz com muita qualidade, faz com muita excelência. Bacana. Cibele, quando a gente começou a falar sobre a sua live, né? Uma das coisas assim que eu gostaria que você compartilhasse seria a questão do prêmio secretariado do ano, né? Um prêmio maravilhoso que é dado pela CONASEC, né? A Conferência Nacional, Conferência do Secretariado, que tem todo ano o evento. Eu nem sei como vai ser presencial esse ano? Não, esse ano vai ser, eles decidiram em ser virtual, né? Acabaram decidindo que vai ser virtual, era até para sair o resultado do prêmio no dia 4 de outubro, mas eles acabaram adiando um pouquinho mais, agora o resultado sai no dia 23 de outubro, e nós temos até o dia 30 de setembro, dia internacional do profissional de secretariado, para votar, para escolher o prêmio, o case vencedor. Ah, legal. Então, é sobre esse case, né? Eu recebi, assim, várias mensagens de pessoas que estão também concorrendo, né? Só que quando eu comecei a ler o seu, eu fiquei, assim, muito encantada com o teu projeto, né? Muito encantada. Não só porque você é minha amiga, mas porque eu vi um assunto muito interessante, extremamente importante para as organizações. E sendo criado, esse projeto sendo criado, tendo sido criado por uma profissional de secretariado. Então, eu rapidamente, quando eu li, eu falei, meu voto é desse projeto, já votei. E já mandei pelas redes sociais, tal, movimentei, e várias pessoas depois me contam, ai, puxa, por que você não vai votar no meu, tal? Eu falei, olha, eu já escolhi, o meu projeto já está escolhido, nós temos que fazer escolhas, né? E o seu, assim, é um projeto encantador, e eu gostaria que você compartilhasse com todo mundo, e quem não votou ainda, por favor, vai lá e vota até o dia 30, compartilha, né? Mas sabendo um pouco mais desse projeto. Esse projeto veio de uma inquietude minha mesmo. Eu sempre quis buscar a questão Opa! Entrou alguém que está com o microfone ligado. Já aberto. Desliguei. Perfeito. Então, eu sempre quis mostrar a questão do profissional de secretariado como um agente estratégico ali dentro das organizações. E o prêmio, o case se chama o secretariado como agente redutor de custos nas organizações. E ele surgiu de um objetivo macro que nós recebemos da Alemanha, de que os nossos gastos administrativos, eles precisariam serem reduzidos cerca de 30%, né, do que a gente tinha de um ano fiscal para o outro. E aí, participando da reunião, eu escutei esse objetivo e eu pensei, poxa, eu trabalho com tantas atividades administrativas, possivelmente em uma delas eu possa conseguir auxiliar no cumprimento desse objetivo. E foi aí que eu acabei levando o tema para o meu CFO na época, e aí, juntamente com ele, nós decidimos que nós iríamos buscar a redução de custos em viagens nacionais, em emissões de passagens, de logísticas de viagens nacionais, e teríamos também a mesma meta de redução, de 30%. Que foi a meta que nós recebemos para gastos administrativos de forma geral. E para implementar, foi muito trabalhoso, foi uma questão assim, de muita persistência, porque inicialmente eu precisei ler e me aprofundar na questão da política de viagens que a empresa já tinha, mas que não estava sendo praticada. Na sequência, eu precisei disseminar essa informação aos nossos colaboradores para que eles entendessem que quanto mais planejamento nós tivéssemos com relação à emissão dessas viagens,
menos custo nós teríamos. Então, eu tive que realmente fazer sessões de treinamentos com eles, virtuais, porque muitos deles ficam no norte do nosso país, e realmente educar. Foi uma questão de educação com relação à política. E disseminar também a cultura de pertencimento que a Siemens já tem, que é uma cultura ownership, que você é responsável pela empresa que você está. Se você fosse o dono, você gastaria R$1.000 em uma passagem que você poderia emitir por R$200, R$300? Então, ter essa consciência. E, em contrapartida, também desenvolver controles para que eu pudesse mensurar o quanto nós estávamos tendo realmente de real redução. Então, esse projeto, ele consistiu em todas essas essências. Eu realizei essa mensuração durante um ano, do ano fiscal de 2018 e 2019, e ao final desse um ano nós conseguimos constatar que tínhamos atingido uma redução de 34% dos custos com as nossas viagens nacionais, e isso representava em reais aproximadamente R$200 mil. Então, nossa, em uma única atividade operacional e administrativa. Então, essa essência do projeto é o que eu acredito que fica de legado, porque ele pode ser aplicado para materiais de escritório, para materiais de informática, para acompanhamentos de notas fiscais que estão pendentes de escrituração, enfim, para tudo aquilo que a gente consegue identificar como um gap e que nós, profissionais de secretariado, estamos ali em atuação e podemos realmente ser um agente transformador e estratégico, uma extensão do executivo. Então, acabou surgindo de uma inquietude mesmo minha, que eu falei, não, acho que eu posso fazer algo diferente aqui. E que realmente ficou como algo assim bem marcante ali dentro da nossa unidade de negócios. Essa essência desse projeto a gente utiliza. Agora, eu estou fazendo agora acompanhamento das escriturações de notas fiscais também que ficam pendentes e que geram prejuízo, com essa mesma essência, a questão de educar, de conscientizar, de acompanhar. Então, assim, as diretrizes, elas se tornaram realmente um legado, né? E eu tenho, assim, muito, muito carinho e muito orgulho por esse trabalho que eu fiz. E acredito que ele possa ser usado e ser aprimorado, inclusive, por qualquer um de nós que está aqui. Muito bom, Si. Parabéns, viu, por esse projeto, né? Eu já te falei isso anteriormente, mas você merece, assim, parabéns sempre, porque como é importante, né? O profissional pensar, né? O que pode reduzir dentro da estrutura, o que ele pode contribuir com a empresa, sem que alguém tenha pedido, né? Aquela coisa da proatividade mesmo, da inquietude. Puxa, isso me incomoda, eu quero fazer alguma coisa para resolver essa inquietude, eu quero melhorar. Então, imagine o orgulho que o seu chefe ficou de você, né? Com certeza, né? Que orgulho. Isso também é um caminho também, Val, para nossa, aquela questão que a gente estava falando de valorização. Isso também é um caminho. Quando a gente prepara algo e apresenta algo que brilha aos olhos do nosso executivo, da equipe que está ao nosso redor, isso também faz com que a gente se torne uma referência dentro da empresa em que nós estamos, dentro da unidade de negócios que você atue. Isso também é um caminho para a gente buscar a nossa valorização. É isso mesmo, eu concordo com você, né? Com tudo isso, né? Imagine a economia que a empresa está fazendo a partir daí, essa conscientização de cada profissional e vindo de um profissional de secretariado, né? Que muitas empresas, né? Não a sua, mas muitas empresas não valorizam. Então, como a gente
percebe, né, que o profissional, né, ele tem tudo na mão, ele pode fazer muita coisa, basta querer também, né? E o que você falou agora, quando uma empresa tem um profissional, né, desse gabarito, tem profissionais assim como você e outros com certeza lá na Siemens e outras empresas, essa valorização ela vai acontecer assim naturalmente. Puxa vida, esse profissional é incrível, né? Eu vejo que muita gente não conhece a nossa profissão, é por isso que não valoriza. Tem profissionais que não conhecem. Eu lembro quando eu comecei a fazer o mestrado que o meu orientador não sabia nada sobre a profissão. Ele queria que eu fizesse o trabalho em outra área e eu me neguei. Eu falei, não, quero fazer em secretariado. E aí eu queria fazer em secretariado. Ele disse, não, mas esse trabalho não vai dar certo, essa profissão não é conhecida. Eu falei, como que não é conhecida? Aí eu comecei a mostrar para ele, aí que entra, né, o nosso trabalho, né, de mostrar como é que a profissão é importante. E quando eu terminei o mestrado, ele falou assim, você tinha razão, a sua profissão é muito importante, que bom que você fez o trabalho em secretariado. Então, é valor para nós, né, minha amiga? Valor, com né? Com certeza, né? Às E vezes é outro exemplo também de valorização, né? Você ter escolhido o mestrado na nossa profissão. São ações assim que vão levar com que a gente tenha mais valorização. Pelo menos é o que eu acredito e é o que eu pratico e o que eu faço no meu dia a dia. Verdade, né? E ter, assim, esse orgulho, né, da profissão, né? Que a gente percebe também que você tem os olhos que brilham quando fala da profissão, que você tem um sorriso largo quando fala que eu sou profissional de secretariado, né? Com muito orgulho. Então, isso a gente percebe também conversando com os profissionais, né? E com certeza os profissionais que estão aqui hoje também são assim, né? Estão aqui participando porque querem o seu melhor. Então, a gente fica super feliz. Agora, a Deise colocou a pergunta dela aqui, ó. Sobre o horário de trabalho, finais de semana, feriado. Em tempos de home office, como você vê as solicitações em horários fora do horário de expediente, feriados e finais de semana? Temos que deixar claro o horário do expediente? É a pergunta. É a Deise, né? A Deise, obrigada. Obrigada pela sua pergunta. Eu busco deixar claro, tá? O meu horário de trabalho com toda a delicadeza e sutileza que cabe a nós. Então, obviamente que se eu vejo que é algo que é estritamente importante e que, por exemplo, tivemos recentemente um incêndio em uma das nossas usinas. Então, era algo estritamente necessário e aí eu sabia da necessidade do meu executivo. Mas, em determinados momentos, quando a gente vê que a solicitação ela pode ser realizada no dia seguinte ou na segunda-feira logo pela manhã, eu costumo escrever para eles mencionando que no meu primeiro horário na segunda-feira eu vou resolver e se está tudo ok. E na maioria das vezes eles também me respondem ok e a gente consegue ter esse balanceamento. Eu busco colocar essa necessidade minha de final de semana, de descanso, porque nós também temos vida pessoal, nós temos família, nós temos filhos, marido, pais, e aí a gente também precisa ter esse momento, e um momento também de descanso, de desligar um pouco a mente. Mas eu sempre busco com muita sutileza, com muita educação, com muita polidez, colocar isso para eles. E, obviamente, dependendo da prioridade, se eu sei que é algo estritamente imprescindível, aí sim eu acabo atendendo. Ah, legal. Ótima resposta, né? Deixa eu ver. Olha, projeto maravilhoso. A Júlia Pazini pediu licença, que ela teve que sair, mas deixou um abraço para todos. O Anderson dizendo que o projeto é nota 10, algo totalmente de suma importância para as organizações. Aí a sua cabo eleitoral, Cibele Nascimento, que ela é um cabo eleitoral, né? Cibele Nascimento, ela é minha cabo eleitoral. Você não faz ideia o quanto a Cibele
O quanto a Cibele já me ajudou nessa campanha do prêmio. Obrigada, Ci, gratidão, viu? E ela está pedindo nossa, votos aqui, viu? Ela está pedindo votos, viu? Votos. Que eu falei que ela é cabo eleitoral, que ela está pedindo votos aqui. Deixa eu ver aqui mais. A Júlia se despediu assim: minhas queridas professoras, infelizmente preciso sair. Parabéns pela live tão maravilhosa, a todos os participantes, desejo sucesso, sorte, saúde a todos vocês. Grande abraço. Deixa eu ver aqui. A Deise agradeceu, né? Muito bom. Então, o projeto, né, que todo mundo ouviu, gente, votem no projeto da Cibele, os outros estão muito bons, né, a gente não está denegrindo o projeto de ninguém, muito pelo contrário, os projetos estão muito bem elaborados, mas o da Cibele tem algo a mais. Algo que contribui com a nossa valorização dentro das organizações. É por isso que eu defendo esse projeto, né? Votei e estou indicando para várias pessoas, né? Então, como é que a pessoa vota, Si? Dá uma dica aí para quem não sabe. Para votar é só acessar o site da CONASEC, escrevendo no Google mesmo CONASEC, aí vai abrir a página da CONASEC, daí já vai ter lá a indicação Prêmio Profissional de Secretariado do Ano. Clicando no prêmio, aparece já o botãozinho para você votar. Aí, quando vocês clicarem em votar, vão abrir os 5 projetos finalistas. Todos os projetos apresentam o seu resumo, vocês conseguem ler cada projeto. Aí, logo abaixo, já tem a opção para você escolher, preencher com os dados e votar. É super simples, é questão de minutos. Então, eu agradeço muito aqueles que já votaram e aqueles que ainda vão votar. E se eu for merecedora do voto de vocês, eu ficarei muito feliz. Com certeza, e nós queremos que você vença esse prêmio, né? Ganhe esse prêmio. Aliás, eu e a Beth Delia, né? Nós já ganhamos aqui o nosso troféu, né? Nós já ganhamos 2 vezes esse troféu, então esse troféu também logo vai estar com você, se Deus quiser, né? A gente recebe uma placa e um troféu lindo, que também contribui bastante, né? Com o nosso trabalho, com o nosso desempenho, com tudo que nós fazemos, né? No nosso dia a dia como profissional de secretariado. Muito bom, gente. Mais alguma pergunta? Vocês têm alguma coisa? Falem agora, perguntem. A Cibele está à disposição. Lembrando que é difícil ela estar assim à disposição, porque ela está sempre cheia de coisa, né? Cheia de compromissos, né? Então, se vocês tiverem mais alguma coisa, é só perguntar aqui no chat, ok? A Deise está perguntando, né? Agradeceu pela resposta e perguntando quais características que você destaca na nossa profissão. Deise, eu acredito que até as que eu mencionei antes, na questão de criatividade, inovação, resiliência, autogestão, mas uma que eu bato muito na tecla é a questão de sermos estratégicos. Então, de desenvolvermos, sim, as atividades operacionais que nos são dadas, que nos são entregues, com muito amor, com muito carinho, porque isso gerencia o tempo dos nossos executivos, mas não se limitar a isso. Ter uma extensão realmente estratégica, você entender a missão, a visão, os valores da organização, o que a sua organização faz, o que a sua unidade, a sua área específica realiza, quem são seus principais clientes e, em cima disso, como que você pode ter um papel estratégico e auxiliar de forma que você seja uma extensão realmente do seu executivo. Eu bato bastante nessa tecla. Muito bom, excelente resposta, né? É isso mesmo, né? Para a gente ser o diferencial mesmo, né? Fazer a diferença dentro das nossas organizações. Muito bom, gente. Então, acredito que nós, né, falamos de tudo um pouco, falamos mesmo com problemas, né, como a Cibele bem colocou, né, tivemos a nossa resiliência em função da minha câmera que deu problema, depois cortou um pouco a voz, né, congelou a imagem da Cibele, mas aí deu tudo certo, né, a minha câmera funcionou, a Cibele usou o 4G dela e funcionou tudo perfeitamente, né?
Então, gostaríamos, né, Cibele, antes dos agradecimentos finais, né, que você deixasse uma mensagem pelo dia 30 de setembro, uma mensagem para todos que estão, né, participando, principalmente a maioria é profissional de secretariado, né? Eu acho que só o Anderson que não, né? O Anderson não, O né? Anderson, se eu não me engano, ele está estudando também. Se eu não me engano, ele está na ETEC e eu acredito que ele esteja estudando secretariado Ah, que também na bacana! ETEC. Então é mais um homem na profissão. Parabéns, Anderson. Não sabia, viu? Anderson, se eu estiver errada, você me corrige. Ah, legal, legal. Bom, Ele mas está rindo aqui. Bacana. porque agora, como eu estou no celular, eu não consigo ver todas as carinhas. Mas só de vocês estarem me ouvindo, eu já fico muito feliz. Não, e ouvindo muito bem, viu? Tá perfeita, Ai, que perfeita bom, a transmissão, perfeita. Muito legal. Então, deixa aí uma mensagem para todos, né? Que a gente possa estender essa mensagem para toda a categoria. Olha, Val, eu primeiramente quero já aproveitar aqui e desejar um feliz dia do profissional de secretariado a cada um que está aqui, que exerce a profissão ou que vai exercer essa profissão. É uma profissão muito linda, como você mesma disse, é uma profissão que fica nos bastidores, mas é que são esses bastidores que fazem com que o protagonismo de outras pessoas aconteçam. Eu acredito também muito que todo profissional de secretariado tem uma essência dentro de si de ser útil ao outro, de contribuir ao outro, de entregar o melhor ao outro. Então, somos profissionais abençoados, porque o que nós entregamos com muito amor e entregamos o nosso melhor. Que nós não nos desanimemos com a falta aí de valorização que nós falamos, que continuemos firmes aí na trajetória de luta pela valorização da nossa profissão, da nossa classe, e que juntos seremos sempre muito mais fortes, então que tenha também sempre uma união da nossa classe e que a gente continue aí exalando muita eficiência e eficácia por onde passarmos. Acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para cada um de vocês. Muito obrigada pela mensagem, realmente uma mensagem, né, de motivação, isso é muito importante, né? E nos inspirou muito, com certeza, essa live, né? Você é uma pessoa inspiradora, é uma profissional, assim, para mim, nota máxima, né? E gostaria de agradecer também a sua presença, né? Por estar aqui conosco, nessa live, nesse bate-papo com café, né? Abrilhantando aqui a nossa noite de quarta-feira. E com certeza nós teremos outras oportunidades mais para frente. Você pode vir falar de um outro tema e aí você já vem com o seu troféu, já vai contar para nós que você ganhou o troféu, né? Já vai contar um pouco esse resultado aí para nós, né? E agradecer também a todas as pessoas que estão participando, agradecer a Helenice, Elisângela, Genesi, a Deise, a Maria José Zagato, amigona de muitos anos, o Anderson, a Kathleen, a Marlene, a Amanda, a Júlia, tem aqui que acho que é um nome de, não sei identificar quem é a pessoa, tem o nome de Assus, tal, é uma sigla aqui, também, né, que participou tão bem aqui, que mais aqui? Isso, a Roseli Faleiro, que eu acho que ela saiu, talvez, algumas pessoas que já entraram e não puderam ficar até o final, mas que nos prestigiaram da mesma forma, né? E nós ficamos, assim, muito felizes com a participação de vocês e que nós continuemos trilhando esse nosso caminho, que não é somente, né, de flores, nós temos muitas coisas que não são tão maravilhosas como nós gostaríamos, né? Mas que nós continuemos com esse brilho nos olhos, que continuemos com essa vontade de crescer, de fazer o nosso melhor e que nós possamos levantar a nossa bandeira sempre, né? Parabéns a todos vocês, parabéns Cibele também, né? Obrigada, eu não sou profissional mais hoje, né, de secretariado, mas eu adoro receber os parabéns no dia do secretariado, gente. Eu fico eu só brinco que só sinto falta do presente nesse dia que o chefe dava.
Pode ficar tranquila que você vai receber muitos parabéns. E eu também gostaria de agradecer, Val, agradecer ao seu convite, a sua confiança. É muito honroso para mim saber que uma profissional do seu gabarito me admira e me dá toda essa força e sempre está disponível a estender amor. Né? Então, muito obrigada. Obrigada a cada um que esteve aqui conosco, a cada um de vocês que dedicou um tempinho, que teve paciência com a tecnologia, que não quis me ajudar muito hoje, mas que no final deu tudo certo. Então, muito obrigada e que venham as próximas, se Deus quiser. E que espero também que o troféu esteja comigo. Se Deus quiser. Amém, amém. Obrigada, gente. Tá finalizando agora. Lembrando que na próxima semana nós não teremos, em função tem umas palminhas lá da Amazé, né? Elisângela, muito obrigada. Que bom, agradecendo a professora e você, Cibele, a Elisângela, da FMU. Obrigada, Elisângela. A Maria José mandando palminhas, né? E a semana que vem, como nós teremos o dia do profissional de secretariado, nós não teremos a nossa live, mas em breve voltaremos. A Catherine, minha aluna, muito obrigada pela palestra maravilhosa, muito inspirador. Obrigada, Catherine. É isso aí. Muito obrigada a vocês todos. Obrigada. Um beijo.